Muito boa tarde a todos. Eu sei muito bem que a hora logo a seguir ao almoço é provavelmente, ou supostamente, a hora menos criativa do dia, mas é apenas supostamente, no meu entender, até porque já são mais de 3 da tarde, não é? A primeira mensagem que eu referiria é em relação precisamente a isso mesmo. A cidade já foi de manhã referida como algo que deve ser slow, algo que deve ser fast, por outro lado. Eu creio que há lugar para tudo. E assim como há lugar para momentos bastante criativos, e tem que haver lugar também para momentos bastante relaxados, da mesma forma que eu sou adepto da semana das 30 horas para um futuro sustentável e emprego para todos, também estaria adepto do almoço das 2 horas, como os nossos amigos espanhóis em tempo tiveram, mas não é a altura ainda de chegarmos lá. Mudaremos de paradigma lentamente. Eu tenho uma apresentação para 20 minutos, portanto, não sei se o moderador vai deixar que eu tenha este tempo, mas vou fazer o possível para acelerar e vou falar muito rápido, ao contrário do que gostaria num evento sobre Slow City, justamente. A apresentação está dividida em 3 partes. Vou falar um pouco sobre o que é que pode ser a condição urbana hoje em dia, não as cidades. Como muito bem disse o meu colega Álvaro Domingos hoje de manhã, a cidade é um conceito diferente de urbano. E, nomeadamente no norte de Portugal, não só, mas no norte de Portugal, em que o urbano se estende como um rizoma, como uma enorme planta, pelos diferentes territórios, e especialmente nos últimos 5 décadas, ter o conceito de cidade e compreender melhor o conceito de cidade é importante face àquilo que é também a condição urbana, que são valores diferentes e conceitos diferentes. Um dos mais importantes aspectos em que nós temos que nos defrontar hoje em dia, incluindo o próprio conceito de criatividade, para podermos aprofundar depois outras áreas, é perceber melhor o que é que cada coisa significa. Depois, sobre qualidade de vida e criatividade urbana, algumas convicções, algumas incertezas. Eu creio que, como seres humanos que todos somos, andaremos sempre com incertezas. Portanto, é que há que aprender a viver com elas e a saber geri-las da melhor forma, desde que tenhamos algumas convicções também. E algumas perspectivas no final da apresentação para sistemas urbanos que se desejam inteligentes, virtuosos e daí criativos. Há mitos, há coisas que devem ser mitificadas, há coisas que devem ser desmistificadas, há práticas, há políticas, há direções, há exemplos pelo mundo fora. Claro que em 20 minutos não conseguirei fazer quase nada disso, nem a quadratura do círculo, mas irei tentar. Antes desse slide, passo para este seguinte, depois volto atrás. Isto é um resultado de uma enorme investigação feita por investigadores ingleses e norte-americanos. Foi publicada na Ecological Economics Review em 2008. Espero que se consiga perceber. Eu creio que vale a pena deter-me um minuto, talvez, neste esquema para perceberem. São os países do mundo, cada bolinha é um país do mundo, e de um lado temos o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma combinação de fatores de riqueza do PIB per capita, mas não só, de fatores de saúde, de fatores de educação, de fatores de bem-estar e de qualidade de vida, e em baixo aquilo que comumente se chama a pegada ecológica. Em princípio, não é assim tão simples, mas em princípio não podemos consumir mais do que um planeta. Isto não é assim tão simples, mas lá está, em 20 minutos não consigo explicar de outra forma. E como vemos o progresso até hoje, pois é, o posicionamento que todos imaginam em baixo os países africanos, mais ou menos a meio os países da América Latina, os países asiáticos, os tigres asiáticos, a Europa, os Estados Unidos, etc. Portugal está mais ou menos ali naquela zona, entre o 0,8, um bocadinho mais, e cerca de 2 a 2,2 rácio de pegada ecológica. Estamos a consumir mais do que 2,2 Portugais. E face ao desenvolvimento económico e social que vemos. Portanto, uma performance que precisa ser melhorada como todos. O que é que eu quero dizer com isto? Que o progresso até hoje, pelo que significou, pelo menos até hoje, significava também uma alteração ecológica e alterações climáticas graves para o planeta. Numa mensagem muito simples, é preciso mudar de paradigma de progresso. Tão simples como isso. Alguns de vocês perguntarão o que é aquela bolinha que está ali em cima, no suposto Éden, é a Costa Rica, que tem coisas interessantes, como, por exemplo, aboliu o seu exército em 1947, enfim, coisas assim um bocado criativas e estranhas para a época.
Voltando então atrás, muito rapidamente para vos descrever a situação em que estamos da urbanidade hoje em dia. Mudança de paradigma, não vou falar sobre isto, já se falou hoje de manhã. A terceira modernidade, chamam alguns autores, desde a primeira com a máquina a vapor, todo o século XIX, para Portugal grande parte do século XX, um país que quase fez a última revolução modernista do século XX, e supostamente estaremos a entrar nos últimos 10, 20, 30 anos naquilo que se chamará a terceira modernidade, com tudo o que isso poderá significar. De facto, as mudanças a nível informacional, a nível tecnológico, a nível cultural, com a chamada globalização, mas já hoje em dia muito mais que isso, são tão profundas como no tempo de Gutenberg, no tempo das descobertas em que nós, portugueses, começámos também. Isso, para mim, parece-me um facto adquirido. Claro que, se forem ver textos desde os gregos antigos e os romanos antigos, todas as gerações consideram que isto no meu tempo é que está a mudar. Não é nada como no tempo dos meus pais. Todas as gerações foram assim desde sempre. Mas tudo nos leva a crer, de facto, que hoje as coisas estão a mudar e a mudar bastante. E é por isso que há crashes, é por isso que há crises e é por isso que estas crises se manifestam sobretudo nas cidades, onde estão os grandes dilemas e os grandes desafios. Passámos de um tempo das isotopias, em que os sonhos eram relativamente similares. Quase todos éramos ou capitalistas ou marxistas, quase todos éramos socialistas ou sociais-democratas, quase todos queríamos um automóvel, uma casa, um jardim, etc. Uma piscina. Para passar para uma altura em que cada um quer uma coisa ou muitas coisas diferentes e a cada dia do ano. Um mundo fractal, um mundo difícil de explicar, muito difícil de perceber, ainda mais difícil de explicar. Com grandes problemas de alterações climáticas, de equidade, de inclusão, de emprego, etc. A cidade está no centro disto tudo. Ou urbano, diria eu, como indutor quer de problemas, quer de potencialidades. Mas isto já sabemos e eu vou acelerar. Um aspecto que é muito importante referir é esta reinvenção da política na cidade que estamos a tentar construir e que este Congresso, honra-lhe seja feita também, é um dos contributos que Viana do Castelo dá nesse sentido. Já mostrei este slide, vou avançar. É um tempo em que, indo buscar um dos nossos mais famosos poetas, o Fernando Pessoa, o coitado do rapaz, há mais de 100 anos, sofreu bastante, desdobrou-se, não é? Como sabem, em vários heterónimos. Todos conhecem o filme Matrix, tem quase 20 anos o Matrix, em que a realidade se desdobra continuamente, em que somos confrontados com diferentes realidades, em que já não sabemos bem o que é real e o que é subjetivo, o que é objetivo e o que é irreal ou surreal, e chegamos ao fim do filme Matrix e não sabemos qual é a realidade primordial que tudo isto foi criado. Ainda por cima com Facebooks, com internets, com e-mails, etc. Várias windows, várias janelas que nós temos ao longo do dia, ao longo da vida, ao longo da condição urbana que nós temos. Este fractal deixa-nos perturbados. Quem disser que sabe qual é que é o caminho, eu sugeriria à distinta plateia que tivesse de olho essa pessoa, com cuidado com essa pessoa, que talvez tenha demasiadas certezas, ou então é algum profeta. Não sou muito religioso, mas posso compreender que haja quem assim acredite. No meio disto tudo, a criatividade é um dos conceitos em voga, não vou dizer em moda, porque seria pejorativo, infelizmente, com todo o respeito pelas pessoas da moda. O que é que conta, o que é que interessa, o que é que vale o conceito de cidade criativa, de condição urbana criativa, de criatividade urbana? Todos estes conceitos diferentes. Onde é que há criatividade? Como é que há criatividade? Quem faz criatividade? A criatividade é uma resposta para que pergunta? Tudo isto interessa, no meu entender, pelo menos, fazer. Claro que, desde há 10, 20, 30 anos, que se tem fomentado cidades mais ecológicas, cidades verdes. Cidades verdes, como todos sabem, não é apenas pôr mais árvores. Também é, mas é muito mais do que isso. Cidades para as pessoas, cidades com bicicletas, transportes públicos, de proximidade, de densidade, tudo isto que temos discutido. E há cada vez mais cidades, incluindo Viana do Castelo, muito bem, que faz estratégias preocupadas com o lugar onde as pessoas vivem. Não é apenas o território, é o lugar, a condição do lugar. É importante essa distinção também. Os lugares das pessoas, para haver identidade. Novas identidades neste mundo muito mais importante. Se sempre foi importante a identidade,
muito mais importante ela se torna neste mundo do Facebook, neste mundo fractal. Identidade que, evidentemente, também passa pelos ecrãs e pelos amigos que podemos ter do Rio de Janeiro a Tóquio, etc. Duas peçazinhas que aqui vos mostro para colorir um pouco a apresentação, de um artista checo, Jakub Neprais, que eu gosto muito, trabalha muito com cidades, coloca as cidades nas suas obras de arte como sistemas. Aqui é como se fosse um transistor com as suas diferentes peças, foi buscar transistores antigos, portanto, as ruas, as casas, as pessoas a circular como se fosse um sistema. A cidade é de facto um sistema. É um sistema metabólico, como um ser vivo, como uma molécula, que se estende como um rizoma, como referiu o Álvaro Domingos hoje de manhã. Esta é outra obra muito interessante do Jakub Neprais. Esta é muito mais interessante, no meu entender. Ele andou 2 anos a filmar diferentes partes de diferentes cidades pelo mundo inteiro. Deixava uma câmara de filmar, de vídeo, durante um dia inteiro, numa rua cheia de gente, ou numa rua vazia, ou em diferentes partes. Ao mesmo tempo também filmou o crescimento de plantas. E criou um sistema informático com um professor de matemática de Praga e que, portanto, construiu as suas obras de arte interligando, não tenho tempo para explicar, pelos os diferentes ritmos com que as pessoas se movem nas ruas que filmou, com os ritmos de crescimento das próprias plantas que não são uniformes. E criou estas obras de arte. Aqui é estática, mas são, se forem ver à internet, são magníficas, são obras de arte dinâmicas, são vídeos em que mostram uma interligação entre o crescimento de uma planta e o crescimento ou o ritmo que as cidades podem ter. Aqui é Lisboa, de onde venho, e também uma perspectiva relativamente similar. Não é uma obra de arte, é uma obra técnica dos ritmos automóveis e de bicicletas que existem nas principais vias da cidade. E, portanto, isto mexe tudo com a identidade, antes de passar para a fase seguinte. Que identidade territorial é que podemos ter? Eu não consegui não resisti a colocar este mapa. Os que são de fora ficaram instalados no Hotel Flor de Sal, um hotel magnífico, e quando fui ao site em Lisboa ver onde estamos, e está num sítio muito interessante, em frente ao mar, mas para chegar lá ao Flor de Sal, a localização que surge no hotel, e os pontos referenciais são o continente, o McDonald's, a autoestrada, o shopping e as vias rápidas. De uma forma relativamente interessante de procurar ver a identidade, pelo menos para quem é de fora, no centro histórico não aparece aqui. Mas, felizmente, na brochura deste evento, aparece mesmo o Hotel Flor de Sal e uma série de elementos que são peças fundamentais e integrantes de Viana do Castelo e do seu centro histórico. Não é criticar mais um e abençoar o outro, é apenas mostrar que, de facto, há diferentes formas de ver o território. Segunda parte. Como, então, perante esta condição urbana fractal, em que precisamos pensar muito como viver, como interagir e como reagir na condição urbana em que temos hoje em dia, mesmo que seja uma cidade média ou relativamente pequena, como Viana do Castelo, como estruturar estas convicções com as incertezas que temos. E, sobretudo, indo diretamente ao osso, ao lombo, como conjugar competências locais e regionais com novos princípios e novos direitos urbanos e velhos direitos urbanos. Convém também lembrar que nem tudo é novo. Há alguns direitos que são fundamentais, que vêm desde o tempo do Abraão e que convém que continuem a ser fundamentais. E com a alavancagem daquilo que existe e que pode ser criativo, inovador, empresarial e com emprego e motivação suficiente, e remuneração e riqueza, e com a atração também de alguns elementos inovadores e que não sejam rotineiros, que façam justamente a diferença para a criatividade. Há 1000 exemplos que acontecem nas cidades no mundo inteiro, desde as agendas 21, locais 21, orçamentos participativos, projetos de solidariedade social. Um dos que eu coloquei aqui em baixo, eu não sei se consigo mexer com o rato, é aquele que está aqui em baixo que diz Programa Aconchego, Casa para quem estuda, Companhia para quem precisa. Dou apenas este como exemplo, que está a ser feito no Porto e que é interessantíssimo, já ganhou uma série de prémios por todo o lado. É pessoas idosas que vivem sozinhas em casas antigas,
quase sempre senhoras, porque nós, em média, vamos embora mais cedo do que as senhoras. Portanto, os centros históricos das cidades portuguesas estão cheios de viúvas. Já estiveram mais, mas pelo menos nos censos de 2001 mostravam que estavam cheios de viúvas. E é um programa que, gerido por algumas juntas de freguesia e pela Câmara Municipal também em colaboração, interliga jovens que vêm estudar para a cidade, para as suas universidades, com uma bolsa de casas onde estão idosos, normalmente senhoras, mas não só, a viver sozinhos e, portanto, uma forma de aproveitar melhor as diferentes oportunidades, quer de espaço, quer humanas, que existem na cidade. Há muitos casos destes, muitas formas criativas, muitas possibilidades, da cidadania ao emprego, ao empreendedorismo, às oportunidades sociais, etc. Em Viana do Castelo deixei apenas assim, vocês todos sabem muito melhor do que eu o que há, e este mapeamento é perfeitamente possível de fazer e perfeitamente importante de o fazer. E para completar esta parte, e depois passando para a parte final, não estou a controlar o tempo, mas vou acelerar. Eu, se calhar, então passo este slide, depois convido-vos a ver no site o que ficará, para dizer que o local é cheio de potencialidades. Como dizia aquele velho livro, O Small is Beautiful, não é só beautiful, o small is big. O pequeno é grande. É na condição do lugar que se podem criar estas diferenciações importantes neste mundo da fractalização, mais do que no mundo da globalização. Portanto, esta capacitação, vou avançar neste slide, que não há muito tempo. A cidade é importante por várias razões. Primeiro porque as interações que existem na cidade, a cidade, já agora eu venho da geografia, mas também sou algo sociólogo e economista, e portanto eu acredito muito que a cidade não são casas, não são prédios, não são ruas, com todo o respeito pelos arquitetos e engenheiros, que obviamente também são, as pessoas precisam de tudo isso para viver, para ter qualidade de vida. A cidade são interações, são relações, que podem ser de todo tipo. Económicas, emocionais, amicáveis, empresariais, etc. Há pouco o Álvaro Domingos mostrou um mapa de uma cidade há 6.000 anos atrás. A cidade mais antiga, conhecida até hoje pelos arqueólogos, é Çatalhöyük, na Turquia. Talvez Jericó, que vem na Bíblia, cerca de 7.500 a.C. E quer uma, quer outra mostrava, é muito interessante ver, isto é muito importante para os conceitos. No centro destas cidades, para elas existirem, havia uma coisa, que era mercado. Palavra tão maldita hoje em dia, os mercados. Não é? As cidades existem para nós interagirmos uns com os outros. Isso é mercado. Do que quer que seja. Não lhe chamemos mercado por outras formas, demasiado pecaminoso, certamente. Mas, portanto, o efeito cidade é muito importante na própria economia. Depois há o efeito cidade na ecologia. É na cidade que se decide as alterações climáticas. É na cidade que se vai decidir o futuro da Amazónia. Não é na Amazónia. Mesmo que se defenda a Amazónia. O Gerês, etc. Quer dizer, colocando um parque natural e nacional mais próximo daqui do que da Amazónia. É em Xangai que importa 40% da madeira da Amazónia e que daqui a 10 anos, não mais do que isso, importará provavelmente 50% da carne de vaca que vem do Brasil. Não diria tanto, mas quase. Mas é em Xangai que se vai decidir o futuro da Amazónia. Xangai, Lisboa, Paris, Porto, Londres, etc. É nas cidades que isto se vai decidir. E a forma como gerimos de uma forma mais ecológica as cidades. A criatividade, obviamente, e a possibilidade de, aquela palavra muito feia, serendipidade, de nos depararmos com o desconhecido, de repente descobrirmos algo diferente e criarmos a partir daí. E é também na cidade que é importante haver mais cosmopolitismo, cidadania, tudo isto que já sabemos. Eu vou avançar muito rápido, tenho já há pouco tempo, já começou um pouquinho tarde depois do almoço, apenas para referir que, até mesmo em termos económicos, e esta é uma mensagem importante, será nas cidades que se decidirá o nosso futuro comum. Estes senhores são ingleses, provavelmente o nosso amigo Tom Fleming conhece, o New Economics Foundation é um grupo de economistas ingleses que há mais de 20 anos, uma ONG, tenta pensar novas formas de ver o progresso e o desenvolvimento humano, e eles fizeram um livrinho em 2008 que dizia 20 caminhos para construir uma nova economia, renovada para além da crise, portanto daí que se chamar From the Ashes of the Crash. E destas 20 propostas, as que estão
não sei se consegue ver aqui, ali consegue, as que estão a verde, são propostas claramente ligadas aos territórios e à condição urbana. Desde as questões das hipotecas das casas, até às questões ecológicas, como podemos atuar, até à necessidade de educação comunitária, etc, etc. Mas esta mensagem já passou e eu vou avançar para as partes de caminhos que podemos e que devemos construir. Primeiro, temos que pensar de uma forma muito mais transversal. É muito difícil. Nós temos 2 séculos de formação corporativa. Ou somos arquitetos, ou somos engenheiros, ou somos sociólogos, ou somos economistas. Temos que ser outra coisa. Até podemos ser arquitetos, engenheiros, geógrafos, economistas, mas para além disso temos que ser outras coisas. Temos que ver as coisas de uma forma transversal. Já não interessa, sinceramente, saber se é apenas habitação. Não, é habitar, com tudo o que significa. Já não é apenas transportes, é mobilidades e acessibilidades. Já não é apenas alimentação, é consumos, com tudo o que isso significa, mesmo em termos ecológicos. Já não é apenas educação, são conhecimentos, capacitações. Já não é apenas política, são cidadanias, vários tipos de cidadanias. E isto obriga-nos a ser muito mais transversais e a ver muito mais para além. Não é fácil. Não é assim como o direito, não é apenas o direito à habitação, é o direito à cidade. O que é que significa o direito à cidade? O que é que significa a ecologia urbana? O que é que significa construir estratégias e construir ações coletivas para uma determinada cidade? E nesse aspecto, Viana está a fazer um bom caminho. Não é para louvar quem me convidou, mas, sinceramente, considero que assim é. E outra forma de ver esta transversalidade, ou ligado a isso também, é percebermos que não é apenas reabilitação urbana, é regeneração urbana. E esta regeneração urbana ligada à vida nas cidades. E a vida significa, como eu referi há pouco, transações, atividades, diversidade. Se eu for exatamente igual a um tipo que está à minha frente, eu não tenho nada a trocar com ele. Não é? Mas se eu for de uma forma e ele for de outra, eventualmente haverá elementos de transação interessantes. A diversidade é, por sua vez, também a base da cidade. E vou avançar, que não há tempo, peço desculpa, para a parte final da criatividade mesmo. Se me der 2 minutinhos... 2 minutos. 2 minutos. O conhecido Charles Landry tem um livro de há 10 anos sobre creativity e propõe 7 variáveis-chave para o desenvolvimento da criatividade urbana. Vou passá-las rapidamente. Cultura e cosmopolitismo, não é assim tão simples, é um livro inteiro, claro. Motivação e qualidades de liderança, diversidade humana, cultura organizacional, identidade local, espaços urbanos, networking, etc. Temos falado sobre isto tudo. Tudo isto importa, tudo isto é importante. A própria brochura deste congresso propunha, de Viana Criativa, 10 anos depois de Charles Landry, muito bem, escrevia no contexto temático para uma cidade criativa, tolerante, talentosa, tecnológica, os 3 T's, empreendedora, inovadora, cooperante, desafiante, etc. Enfim, tudo isto é importante discutir e debater e construir. Capital humano, capital espacial e capital urbano. Um projeto, e estou quase a terminar, um projeto científico que fizemos em Lisboa e em 3 grandes cidades, Lisboa, Barcelona e São Paulo, no Brasil, procurámos ver quem eram os espaços, os agentes e, sobretudo, as transações e as dinâmicas que seriam criativas e geradoras de riqueza sustentável em diferentes espaços destas 3 metrópoles, não apenas cidades, mas metrópoles. E vimos vários tipos de situações. Quer quando os espaços da cidade são compactos, quer quando são a meta-cidade informacional, desculpem o palavrão, espaços que não são bem cidade, alguns laboratórios ou coworking que são em autoestradas, em parques tecnológicos, criados nos anos 80, supostamente para fazer mais riqueza económica, não necessariamente assim. E, portanto, dividir em termos de o que importa em termos de espaços e paisagens, redes e fluxos, cultura e cosmopolitismo. Mapeámos isto tudo. Convido-vos a ir ver na net, agora na apresentação, não é esse o objetivo. Entrevistámos as pessoas, vimos que tipo de conhecimento tinham, que tipo de interações faziam, com que empresas é que se relacionavam, quer em termos de clientes, quer em termos de fornecedores. E, portanto, mapeámos Barcelona, Lisboa e São Paulo, aquilo que eventualmente poderia ser mais criativo e gerador de riqueza sustentável. E vou terminar, não há tempo para mais, com os últimos 3 slides. E são conclusões no sentido de não serem conclusões. São caminhos propostos, porque também eu, como vos sugeri há pouco, não vos quero dar nenhum tipo de resposta direta, mas propor algum tipo de caminhos. Primeiro, em termos de ambiente urbano.
e que vem deste projeto que analisamos. É muito importante haver habitats urbanos, e que sejam complexos, funcionalmente complexos e densos. Não é? E dentro deste ambiente urbano, assim como ao slide seguinte que eu vos vou mostrar, nós começámos a construir, nós, a equipa, aquilo que nós chamamos os elementos erógenos. Desculpem a metáfora com alguma sexualidade, mas é isso mesmo. O que é que são elementos erógenos? São elementos que, quando tocados num determinado ponto, acionam todo um sistema. Isto é um elemento erógeno. E há determinados elementos erógenos no fomento da criatividade e da vitalidade urbana. Em primeiro lugar, no nosso entender, fomentar o direito à cidade para todos. Portanto, é uma tese quase em contraponto com a do Richard Florida, que não é apenas para alguns. Não, é fomentando para todos que se cria maior criatividade, que se expande a criatividade. Porque a criatividade não é apenas 10 criativos que têm brilhantes ideias. Se forem 200, mesmo que sejam muito pobres, que tenham ideias interessantes para a sua própria vida, pode ser eventualmente até muito mais estimulante. Não necessariamente, mas eventualmente. O Brasil foi, nesse aspecto, impactante nesse aspecto. Quase todos os professores, os entrevistados no Brasil diziam: não, o mais criativo é o pobre, não é? Tem que se virar. E é mesmo, e são mesmo. Portanto, nesse aspecto parece-me importante. O segundo aspecto é ligar estes processos sociais e culturais de inclusão à própria criatividade e à própria dinamização dos espaços públicos. E o terceiro aspecto no ambiente urbano é interligar tudo isto falando com as pessoas, construindo estratégias em compromisso, não é em consenso. Ainda hoje não sabemos o que é um workshop. Um workshop é as pessoas levantarem-se e discutirem umas com as outras e chegarem a um determinado compromisso. Não é? Compromisso implica ganhos e implica cedências. Um consenso é uma palavra mais sonsa, é quase o mínimo denominador comum, não é suficiente. E o segundo aspecto, da própria atratividade. Como valorizar, então, estes capitais? Primeiro, valorizar as redes endógenas. Suponho que é o que Viana está a fazer. Não tenho a certeza, porque não analisei em detalhe, mas suponho que sim. E, portanto, torná-las ou colocá-las, as suas principais mais-valias, mesmo em termos simbólicos, para as redes de acessibilidade real, acessibilidade sustentável, e para a informação, para a exposição, e interligá-las entre si, juntamente, por sua vez, com as estratégias de cidade que podem ser construídas entre todos. E vou terminar. Bom, um aspecto que me parece importante é o último, os espaços e os recursos para experimentações, o chamado capital de risco. Continua a ser um elemento central, e é cada vez mais central, nomeadamente o capital de risco espacial, não só o financeiro, mas também espacial. E terminaria, está na hora, não é? Portanto, o que venho aqui propor-vos é fazer nexos estratégicos, pensar de uma forma diferente da simples intuição, ter pensamentos contra-intuitivos e criar movimentos pensantes na condição urbana minhota e Viana do Castelo, fomentar práticas transformadoras, porque de facto o mundo está a mudar muito. E estas práticas transformadoras, mesmo que, ou sobretudo quando baseadas em elementos endógenos de grande mais-valia, como aqui têm, são os melhores. Fomentar a cidadania e, a partir do fomento da cidadania, criar comunidade. Antigamente era ao contrário. Antigamente era uma comunidade que fazia cidadania. Hoje em dia, neste mundo do Facebook, é a cidadania individual que pode fazer comunidade, em conjunto com valores comuns. E, finalmente, com tempo. A última mensagem ligada ao Slow Cities. Nada disto se faz para amanhã, nada disso se fará nem para o ano, e, portanto, fazer slow e lento não quer dizer lerdo. Acho que aqui no Norte se percebe o que é que se quer dizer. Fazer lento pode ser até muito bem estruturado e com fortes pilares. Espero que isso aconteça entre nós. Obrigado.